amor, ótimo dia pra você, uma excelente quarta-feira pra gente. Gostei, Rafa, sobe o som. Vamos celebrar, né, o Dia Mundial do Rock hoje com música. Inclusive, você pode interagir comigo lá no @Correio TV, quem sabe me falando qual que é a sua música preferida de rock, né? Comenta por lá. Mas hoje também, dia 13 de julho, é o dia de celebrar a lei que deu origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes do Estatuto, criado nos anos 90, os direitos dessa parcela da população não estavam assim tão bem explicados, explícitos mesmo. E foi preciso esse livro com regras, direitos e deveres para registrar os princípios básicos a crianças e adolescentes brasileiros. Assunto para a gente entender melhor agora, no quadro Seu Direito. Pois muito bem, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, a analista judiciária do Tribunal de Justiça da Paraíba, Nathalie Pinheiro. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna, tudo bem? Tudo bem. Quero agradecer o convite e saudar quem está em casa nos assistindo. A gente que agradece, você que está em casa, aquele convite, o reforço que você pode e deve participar, enviando perguntas para o WhatsApp do Mulher Demais, 991050400. Então você pode e deve participar perguntando, tirando as dúvidas sobre direitos e deveres de crianças e adolescentes. Esse é o assunto de hoje no nosso quadro Seu Direito, tá? Então, doutora, antes de qualquer coisa, vamos já partir do princípio, né? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA, né? E que direitos ele garante, né? Essa ferramenta garante para essa parcela da população? O Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei 8.069, de 1990. É uma lei que garante os direitos para as crianças e adolescentes, ou seja, para aqueles que têm de 0 até 18 anos incompletos. E ela vem substituir legislações anteriores que tratavam de forma diferenciada crianças e adolescentes. Então, nós temos uma legislação hoje que é regida pelo princípio da proteção integral, ou seja, nós, sociedade, família, Estado, poder público, todos nós somos responsáveis por garantir esses direitos e, da mesma forma, tratá-los e tratá-las de forma igualitária. Exatamente. Vamos falar de faixa etária, doutora, até porque existe uma faixa etária, uma faixa de idade para criança e para adolescente. É importante explicar para o pessoal de casa também, né? Exatamente. Crianças são todas aquelas que possuem de 0 até 12 anos incompletos, ou seja, antes de completar os 12 anos é considerado criança, e adolescentes são dos 12 anos até os 18 anos incompletos, ou seja, antes de completar a maioridade penal, essa faixa etária que está entre 12 e 18 anos incompletos, representa aquilo que nós chamamos de adolescentes. Isso tem repercussões, né? Até porque a gente vai ter a questão do ato infracional que crianças não poderão ser responsabilizadas. Então, por isso que é importante a gente definir aqui qual seria essa faixa etária e diferenciar o que é criança e o que é adolescente. Perfeito. Esse assunto envolve muitas nuances. Então, eu separei aqui algumas telas com tópicos importantes, né? Para que a gente possa entender como é que funciona o Estatuto na prática. Vamos ver? Solta a primeira tela aí pra gente. Vamos falar de direitos, mas também de deveres. Tá tudo certinho ali no Estatuto, doutora? Está tudo previsto no Estatuto, né? É importante a gente frisar que o Estatuto é uma lei que hoje completa 32 anos, então, consequentemente, ela já tem aí um caminho percorrido e, consequentemente, ela também teve modificações. Tem todos os direitos lá instituídos, então nós temos o direito à saúde, nós temos o direito ao lazer, à cultura, à convivência familiar e comunitária, estão todos os direitos previstos lá. Mas como é uma legislação que já tem um certo tempo, consequentemente, ela já passou por algumas modificações. Sim. Então, tem leis que vieram para modificar esse estatuto, para colocar o estatuto, de fato, respondendo às demandas sociais pertinentes, às demandas sociais atuais. E aí a gente vai ter a definição desses direitos bem ditos, bem colocados. Inclusive, o estatuto ele vai orientar a edição de legislações que não são o próprio Estatuto. Então, sim, leis que surgem fora do Estatuto, mas que são orientadas pelos princípios que estão nele. Perfeito. Então, é uma lei que, de fato, é a lei mais importante no que diz direito ao direito infanto-juvenil. Acredito que a dúvida de muitas pessoas seja com relação a onde encontrar, né, esse Estatuto. É na internet, é numa livraria, por exemplo, afinal trata-se de um livro, né? Onde encontrar? A forma mais fácil da gente encontrar, como hoje a grande
parcela da população tem acesso à internet. Então a gente vai lá no site do Planalto, do governo federal, que é o site que possui a legislação mais atualizada. Ou então a gente faz uma busca na internet, coloca o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069, e o site do Planalto é aquele site que vai ter a legislação mais atualizada. Como eu mencionei, como o Estatuto já passou por várias modificações, Sim. então a gente precisa buscar sempre a legislação mais atualizada. Sim. E essa legislação mais atualizada, a garantia de que nós vamos encontrar é de fato no site do Planalto, que é o site onde está toda a legislação atualizada e as leis federais. E o Estatuto, como sendo uma lei federal, vai estar lá. Muito bem, vamos soltar aí mais uma telinha, né? Falando sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos falar sobre um assunto sério agora, né, doutora? Trabalho infantil. O que é que o ECA discrimina, né? Coloca lá tudo certinho para a gente entender melhor essa realidade que, infelizmente, ainda existe aqui no nosso país, né? Sim, com certeza. O trabalho infantil, ele é muito grave, muito sério, porque ele priva crianças e adolescentes de direitos básicos que estão lá no Estatuto. Então, é privado do direito à convivência, é privado do direito a brincar, é privado do direito ao seu próprio desenvolvimento, né? Porque nós temos uma faixa etária para trabalhar. Então, há a previsão lá no Estatuto de que não há possibilidade de garantir trabalho de crianças e adolescentes trabalhar, salvo no caso deles serem aprendizes, né? Sim. E isso vai ser regido por uma legislação específica, que é a consolidação das leis do trabalho, vai estar lá tudo descrito, o que é que pode fazer, como é que pode fazer, mas uma coisa é o jovem aprendiz, outra coisa é o trabalho infantil, que é aquele trabalho que de fato retira crianças e adolescentes do seu convívio, do seu direito a aprender, do seu direito a estar na escola, né? E aí a gente fala aqui um pouco, inclusive, da questão da diferença de gênero, Sim. do quanto o trabalho infantil doméstico, ele atinge meninas, né? Do quanto o trabalho infantil doméstico, ele tira a possibilidade de meninas estudarem. Então nós vamos ter muito mais meninas que estão afastadas da escola do que meninos, em razão do trabalho doméstico, porque elas são colocadas desde cedo, por uma questão inclusive cultural, trabalhando de forma doméstica, né? Então isso vai privá-las de várias coisas, inclusive de buscar o seu próprio desenvolvimento e de buscar a sua própria qualificação futuramente. Existe punição para quem exerce esse tipo de realidade, né? Trabalho infantil, as pessoas que colocam essas crianças para trabalhar, seja os responsáveis ou não, doutora? Sim, existe. O Estatuto, ele tem a previsão, lá no finalzinho do Estatuto, que a gente chama de parte especial, ele tem a previsão de quais são as medidas aplicáveis, de quais são as sanções aplicáveis a quem infringe os direitos a crianças e adolescentes. Então, está tudo lá descrito, inclusive a pessoa pode até ser condenada à prisão, né, à privativa de liberdade, e também tem aquelas condições que a pessoa vai pagar multa em razão dele infringir os direitos de crianças e adolescentes. Não só o trabalho infantil, como todos os outros. Todos os outros, né? Mais uma telinha aí pra gente, por favor. O direito à educação, que, claro, é uma das prioridades do Estatuto e, inclusive, doutora, também responsável pela diminuição dessas taxas de trabalho infantil. Importante falar sobre isso, né? Sim, com certeza. O direito à educação é um direito que está previsto também no Estatuto, né? Mas não é a única legislação que falou sobre o tema. A gente tem outras legislações brasileiras que garantem o direito à educação. Mas qual é a principal previsão do Estatuto? É garantir a educação básica, gratuita e para todos. Então, nós vamos ter a educação que se coloca no ensino fundamental e a educação do ensino médio, que é regida, inclusive, por princípios, né? Pela igualdade de acesso para todos e todas, independentemente da classe social, independentemente da faixa etária, a criança e adolescente vai ter acesso. Sim. E a garantia da criança e adolescente estar matriculada na escola de ensino regular. Nós não temos no Brasil o ensino doméstico, né? Apesar dele ser defendido por alguns, mas nós não temos o ensino doméstico no Brasil. O que está lá no Estatuto é a obrigatoriedade dos pais irresponsáveis matricularem seus filhos na escola. Então é obrigação mantê-los na escola. Até porque a escola é um ambiente de convivência, a escola é um ambiente de desenvolvimento e a educação doméstica priva isso, né? Então, de fato, a escola ela traz para a gente uma série de educações e não apenas uma única educação. É a educação de seguir uma fila, é a educação de respeitar o direito do outro. Então, por isso que é importante. E o Estatuto da Criança e Adolescente traz essa previsão para a gente. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, direitos e deveres de crianças e adolescentes.
Aqui a gente está falando bastante sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, vai mandando aí pra gente. 991050400. A gente volta já já a conversar. Beleza? Tudo certinho. Vamos